Portanto, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Então, irmãos, o que cabe a nós é procurar fazer cada vez mais firme a nossa vocação e eleição. Este é o conselho do apóstolo São Pedro na sua segunda carta, capítulo 1, do verso 10 ao verso 12. E Paulo também, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 58, Paulo também nos dá um conselho. Ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Devemos lutar para percorrer o caminho, não esperar ser levado de camarote. O ser humano, não apenas o ser humano, todo animal, ele tem a tendência de conservar energia, poupar energia para os momentos em que mais vai necessitar daquela energia. Claro, isso é o instinto de autopreservação. Então, baseado neste instinto de autopreservação que nos leva a conservar energia, isso traz uma tendência da gente evitar as lutas. Isso nos traz uma tendência de procurar as facilidades. É por causa dessa tendência que os atalhos existem. Os atalhos não existiriam se as pessoas fossem mais conscientes do valor do caminho. Tudo bem, às vezes você pode pegar um atalho na vida, mas as pessoas que pegam um atalho, elas nunca são tão fortes e elas nunca desenvolvem o seu potencial como aquele que percorreu todo o caminho. Pegar um atalho, em muitos casos, é um engodo, é um engano, e a vida, ela sempre cobrará o preço das nossas ações. Muitas crianças, meninos, ainda na tenra idade, eles aprendem a trapacear, buscar atalhos. Então, para evitar o esforço de estudar, eles então fazem uma cola, escrevem ali num papelzinho e encontram uma maneira de poder ler aquilo, porque aí eles vão poupar o esforço do estudo, e que levaria horas, que eles julgam ser desnecessárias. Isto por não entender o benefício que percorrer o caminho tem. Jesus Cristo nunca disse: eu sou o atalho, a verdade e a vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, não se chega ao Pai senão através do caminho. Muitas pessoas estão tentando chegar ao Pai através
do atalho. Mas quem pega atalho, lá na frente, ele vê que ele vai ter que recapitular os estudos, aprender coisas que aqueles que percorreram o caminho já sabem. Mas quem pegou o atalho pulou lições da vida e ele tem duas opções. Ou ele volta para aprender tudo aquilo que ele deixou de aprender no atalho, ou então ele continua dali e sofre os percalços. Então existe uma lacuna de conhecimento, uma falta de sabedoria, uma falta de habilidade, uma falta de capacidade para encarar os problemas da vida nas pessoas que pegaram um atalho. Então, isto me faz lembrar da história de um homem que tentou ajudar uma borboleta. A história é mais ou menos assim. Um dia, uma pequena abertura apareceu em um casulo. E um homem sentou-se e observou a borboleta por várias horas. Conforme ela se esforçava para fazer com que o seu corpo passasse através daquele pequeno buraco, então pareceu que ela parou de fazer progresso. Parece que ela deu uma estagnada ali. Parecia que ela tinha ido mais longe do que podia e não conseguia acabar de romper o casulo. Então, o homem, na sua boa vontade, decidiu ajudar a borboleta. Então, ele ali pegou uma tesoura e cortou o restante do casulo. A borboleta, então, saiu facilmente. Ai, que beleza de atalho! O atalho, nossa, como o atalho ajuda! Mas o seu corpo era pequeno, estava murcho e suas asas amassadas. O homem continuou a observar a borboleta, porque ele esperava que a qualquer momento as asas delas se abrissem e esticassem para serem capazes de suportar o corpo e que iria se firmar a tempo. Mas nada aconteceu. Na verdade, a borboleta passou o resto de sua vida rastejando, com o corpo murcho e suas asas encolhidas. Ela nunca foi capaz de voar. O que o homem, em sua gentileza e vontade de ajudar, não compreendia era que o casulo apertado e o esforço necessário à borboleta para passar através de uma pequena abertura era a maneira que a natureza utilizava para fazer com que o fluido do corpo da borboleta fosse para suas asas, tornando-a pronta para voar uma vez que estivesse livre do casulo. Então, algumas vezes, é justamente do esforço que precisamos em nossa vida para nos tornar tudo aquilo que nós nascemos para ser. E muitos pais estão estragando seus filhos ao tentar tirar de sua vida os problemas, as dificuldades. Por exemplo, uma certa vez eu vi um psicólogo dizendo que os pais que venceram na vida, eles venceram na vida porque eles lutaram muito, se esforçaram, desenvolveram seus potenciais. E eles olham para trás, e quando eles olham para trás e veem tudo aquilo pelo que eles tiveram que passar para chegar aonde chegaram, todo esforço, sofrimento. Mas eles não entendem que foi o esforço, o sofrimento, que realmente deu sentido à conquista. Se tirar todo o esforço e o sofrimento, você tira o sentido da conquista. E os pais olharam para tudo aquilo que eles passaram e tiveram um pensamento infeliz. Eles disseram, bem, os meus filhos não vão ter que passar pelo que eu passei. Eles não vão sofrer o que eu sofri. Eles não entendem que foi isto, o sofrimento, o esforço que os fez crescer e os tornou quem eles são. Então, quando eles poupam os filhos das frustrações, das dificuldades da vida, então eles
impedem os filhos de desenvolver a habilidade emocional. Uma parte do cérebro que fica logo atrás da testa, que é o córtex pré-frontal, é onde reside a força de vontade. É esta parte do cérebro que diz, bem, eu não estou com vontade de ler, de estudar, mas eu vou fazer, eu preciso. Aquilo, eu não estou com vontade de levantar agora, mas eu vou levantar, eu tenho que levantar. Ou então é aquilo que diz assim, bem, eu gostaria de fazer isso, mas é errado, então eu não vou fazer. Entende? Essa força de vontade, esta habilidade se envolve desde a mais tenra idade. Então é aí também que reside a capacidade de suportar frustração. Suportar frustração. Então, esta nova geração, como eles foram poupados, estão sendo poupados de todos esses esforços, o número de suicídio está crescendo muito, porque os jovens não aprenderam a suportar frustração. Então, quando eles vão encarar a vida como ela é, então eles acham que estão sendo perseguidos, que a vida é cruel e isso e aquilo. Por quê? Porque viveram toda uma vida sem sofrimento, sem frustração. E não é isso que Deus ensina para nós. A Bíblia nos ensina, estudamos ontem, vou ver hoje de novo, na primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo 4, a partir do verso 12, Pedro disse assim, amados, não estranheis a prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Então, não encare isso como uma coisa estranha, não. Isso é para o seu bem. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos regozijeis e alegreis. Então, Pedro continua dizendo, isso aí o valor das lutas, das provas, e Paulo também, na sua carta aos Hebreus, capítulo 12, Paulo chega a dizer que nós devemos aprender com Cristo. Mesmo Jesus Cristo padeceu e ele aprendeu a obediência pelo que sofreu, e Deus prova aqueles a quem ama. Olha, lutas e aflições não é falta de amor de Deus, pelo contrário, lutas e aflições são uma prova, uma manifestação do amor de Deus. Então, Paulo nos diz, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, ou seja, aprendamos a dizer não para nós mesmos. A gente não pode ter tudo que quer, não. A gente tem que aprender a dizer não para nós mesmos. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olha, Deus propôs uma carreira para mim, uma carreira para você. É isso daqui, filho, olha, você vai ser provado, você vai ser testado, mas saiba disto, cada homem, cada mulher que vem ao mundo, ele será julgado pelo que ele fez durante o seu tempo de vida. Então, aquela pessoa que não resiste às tentações, às provas, às dificuldades, elas vão ficar à beira do caminho. Começar, irmão, qualquer um começa, mas perseverar até o fim é para poucos. E você é um destes poucos. Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. É o herói, é a heroína. Você é esse herói. Você é essa heroína. Deus não enviou a mensagem para tornar você um filho, uma filha de Deus. Não. Deus enviou a mensagem e eu também estou aqui para dizer que você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Não é a palavra que te torna um filho, uma filha de Deus. Não. Você crê na palavra porque você é esse filho,
essa filha de Deus. Jesus Cristo disse: aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Você tem vida eterna porque você crê na palavra. Você crê na palavra porque você é parte dela. Amém? Reconheça quem você é e Deus dará tudo aquilo de que você necessita. Deus te abençoe.